Boa tarde a todos. Mais uma vez, estando já presente aqui o Presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, vamos então dar início a esta conferência de imprensa. Como referi, vai haver uma declaração inicial e depois então uma sessão de perguntas e respostas em que cada um dos meios poderá ter a oportunidade de fazer uma pergunta por meio. Por favor. Boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Senhoras e senhores jornalistas, em primeiro lugar, quero-vos dizer que este é um dia de luto para Portugal, para Lisboa e para a Carris. Lamentamos profundamente a perda de vidas humanas, manifestamos a nossa solidariedade e pesar às famílias e amigos das vítimas, bem como a todos os feridos e respectivos familiares. Neste momento, quero agradecer a eficiência e a resposta do dispositivo de socorro que permitiu salvar vidas. O Gabinete de Apoio Social da Carris está a dar todo o apoio às vítimas do acidente no Elevador da Glória, no que respeita a questões de natureza material, logística e outras. Quanto às causas deste acidente, quero dar nota que já abrimos um inquérito interno, para o qual contaremos também com a colaboração de consultores externos, a pedido, aliás, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Paralelamente, a Carris está a prestar toda a colaboração a todas as entidades competentes que se encontram a promover diligências de investigação. Procedemos ainda à suspensão da operação em todos os ascensores e no elevador, os quais serão sujeitos a uma rigorosa inspeção técnica feita por uma entidade externa nos próximos dias. Quero também clarificar os seguintes aspectos relativos à manutenção e à inspeção deste equipamento em concreto. A manutenção deste equipamento, portanto, dos ascensores e do elevador de Santa Justa, está externalizada pelo menos desde 2007. Atualmente, está a ser feita ao abrigo de um contrato celebrado no dia 20 de agosto, que iniciou a sua vigência no dia 31 de agosto, cuja cópia disponibilizaremos. E vamos disponibilizar no final da sessão. Estão alocados ainda a este contrato 6 técnicos enquadrados por 3 engenheiros da empresa prestadora, sendo que 2 elementos estão em permanência na empresa 24 horas por dia, acompanhados e fiscalizados por 2 técnicos especializados da Carris. As inspeções periódicas mantiveram-se sem qualquer falha. As inspeções diárias estão devidamente registadas. O plano de manutenção deste equipamento, que já ontem detalhei, foi escrupulosamente cumprido. A Carris tem investido fortemente nos últimos anos na manutenção, como ilustra o facto de entre 2015 e 2025 os custos com a manutenção terem mais do que duplicado, sendo que de 2022 para 2025 aumentaram 25%. Posso garantir que a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos e que seremos intransigentes no apuramento das causas e responsabilidades deste acidente, pelo que estamos empenhados para, muito em breve, estarmos aqui para vos apresentar as conclusões deste inquérito. Muito obrigado, estou disponível para as questões que quiserem colocar. Esta fase de introdução, declaração do Presidente da Carris, peço então, vamos passar o microfone a primeiro, pedia que se identificasse, por favor, o nome e o meio. Boa tarde, o meu nome é Débora Carvalho, sou jornalista do NAU. Gostava de tentar perceber, soube-se hoje que a empresa responsável pela manutenção não encontrou falhas 9 horas antes deste acidente. Gostava de saber como é que se pode explicar isto e como é que se pode garantir às pessoas que, feita uma inspeção 9 horas antes, ou aliás, feita uma inspeção logo de manhã, não é detectado nada e pode haver, de facto, este acidente. E depois falou aqui que o custo das manutenções duplicou. A que é que se deve isso? E, na prática, com que regularidade é que são feitas estas manutenções? Obrigada. Muito obrigado. Bem, essa matéria que referiu será apurada no âmbito do inquérito.
pelos peritos e pelos técnicos, que são as pessoas indicadas e credenciadas para poder chegar a essas conclusões, se efetivamente essas inspeções foram ou não foram bem efetuadas. Do nosso lado de Carris, avaliámos essas inspeções e a nós parece-nos que foram, é esse o nosso parecer, bem efetuadas. Mas vamos ver o que se apura no âmbito do inquérito efetuado. Relativamente ao investimento da manutenção, temos vindo a aumentar porque tem sido uma prioridade para nós, quer no que diz respeito à manutenção de autocarros, quer no que diz respeito à manutenção dos elétricos, e esse investimento está à vista com estes números que acabei de indicar. Vamos passar ao outro meio, por favor. Peço o microfone. Sérgio, só um segundo, por favor. Tem o microfone? Já agora, quanto é que foi exatamente o investimento em manutenção em 2025? E aumentou 25% relativamente a que ano? A 2022? Em 22. Ok. Outra coisa, exatamente o investimento na manutenção está a referir-se à manutenção de todos os meios da Carris, não só destes funiculares e elevador, é isso? Sim, mas também houve aumento dos custos com a manutenção. Quanto é que aumentou exatamente, para quanto é que aumentou exatamente o investimento de manutenção? Valor absoluto, consegue... Neste momento não lhe quero indicar um valor preciso, mas posso-lhe fornecer esse valor. Ok. Outra questão, a questão que muita gente pergunta é se os outros elétricos também são icónicos e antigos, se correm perigo de ter um acidente como este, ou seja, se a manutenção também pode ser posta em causa, ou vir a ser posta em causa e haver um acidente. Quantos destes elétricos há também, e julgo que são 28, e a questão é, a Carris nunca pensou em substituir este equipamento, pelo menos a parte de motor e de locomoção, por meios sofisticados, modernos, como há noutros países, ou está a equacionar essa questão? Os elétricos ditos clássicos tiveram uma remotorização profunda nos anos 90 e nós temos prevista a remotorização, já está no nosso plano e no nosso orçamento, no horizonte 2025-28, a remotorização dos nossos elétricos. Neste momento, a operação de elétricos é uma operação segura. Eu pedi a todos, por favor, antes de prosseguirmos, Posso até adiantar, se me permitir, que a sinistralidade com o modo elétrico baixou significativamente nos últimos anos. Eu pedia só, porque estamos aqui em muitos meios, todos vão ter a oportunidade de fazer perguntas, portanto peço que não sejam mesmo aí fazer uma série de perguntas. Vou passar agora. Sofia Branco, da agência Lusa. As nossas perguntas têm que ver com o contrato, em particular, que findou a 31 de agosto, com a empresa MNTC, e peço-lhe que confirme, responsável pela marca MAN. E a pergunta é, quem está a fazer a fiscalização desde 31 de agosto? Se é a mesma empresa, se é outra? E em que moldes, dado que não está no portal em que se podem aceder aos contratos públicos, nenhum outro contrato a partir de 1 de setembro? Muito bem. Como eu disse no statement inicial, a manutenção está externalizada desde pelo menos 2007. Foram os dados que apurámos. Desde 2019, que é essa empresa que referiu, que usa a denominação comercial MAN, que está a assegurar a manutenção dos ascensores e do elevador. Foi um concurso público que ocorreu em 2019 e foi a proposta vencedora. Em 2022 houve um novo concurso público e essa empresa voltou a apresentar a proposta vencedora. Já este ano, em 2025, lançámos um novo concurso em que atualizámos o preço base. A área técnica fez a atualização do preço base de acordo com as regras de atualização que temos. O preço base do contrato subiu de 995 mil euros para 1,2 milhões de euros. Mesmo assim, não foram apresentadas propostas abaixo do preço base. Portanto, as propostas que foram apresentadas foram excluídas. O concurso ficou deserto. Precisamente porque não podíamos ficar sem manutenção dos ascensores e do elevador, de imediato celebrámos um ajuste direto com a empresa que está a assegurar essa manutenção, pelo prazo de 5 meses, que é o tempo que necessitamos para lançar o novo concurso público. Aliás, temos tudo preparado e vamos avançar com esse concurso público no início deste mês. Portanto,
foi essa a razão que levou à celebração do ajuste direto, como é um ajuste direto feito no âmbito dos setores especiais, não é publicado no programa base, na plataforma. Miquel Pereira, Jornal Expresso. Queria lhe fazer duas perguntas. Uma, do conhecimento que tem, enquanto Presidente da Carris, considera que o aumento de custos com a manutenção destes ascensores deve acompanhar o aumento do número de passageiros? É a primeira pergunta que tenho para fazer. Não sei se quer responder, depois faço. O aumento de custos tem que acompanhar aquilo que são as necessidades da manutenção. E, portanto, as necessidades que vamos tendo ao nível da operação e que são reportadas à manutenção têm que ser acompanhadas com o devido investimento na manutenção. E é isso que nós fazemos. Do que é de conhecimento público nos relatórios e contas da empresa e também nos contratos que estão disponíveis na base, a empresa que tem assegurado a manutenção foi contratada em 2022 por 995 mil euros. Exatamente. Este valor não se alterou durante esses anos, portanto, até à data presente. Eu gostaria de entender como é que isto joga com a informação que disse há pouco do aumento de 25% nos custos de manutenção. Que outros custos de manutenção existem para além desta externalização feita com esta empresa? Este contrato diz respeito somente à manutenção dos ascensores e do elevador. A frota de elétricos é mantida pela Carris e depois a frota de autocarros também, com exceção de um segmento, é mantida pela Carris. Portanto, eu falo dos custos globais da manutenção. Sendo que também neste caso concreto há uma inflação dos custos com a manutenção, porque, como disse há pouco, o contrato era de 995 mil euros, o que foi a concurso era 1,2 milhões de euros e mesmo assim não foi acompanhado pelo mercado e, portanto, no próximo concurso, com certeza que será um valor superior a 1,2 milhões de euros o valor do contrato. Mas então os custos de manutenção com os ascensores não subiram, não aumentaram? Aumentaram porque no contrato anterior a 2019 eram mais baixos. 2019 até 2022 já foram superiores e no contrato 22 para 25 foram também superiores. Portanto, tem havido um aumento progressivo dos custos com a manutenção e que haverá agora outra vez com o novo contrato. João Gabriel de Lima, Folha de São Paulo. Queria saber quantos veículos a Carris possui que são considerados clássicos. Qual que é o número desses veículos? E em relação a isso, no caso específico dos ascensores, que foram desativados para que houvesse uma checagem nesse equipamento, qual a principal preocupação em relação a eles? Por exemplo, a qualidade dos cabos, dado que estão atribuindo esse acidente ao rompimento de um dos cabos? Sobre as causas do acidente, como lhe disse, não sabemos ainda quais são e poderão não ser essas que está a indicar. Relativamente aos elétricos clássicos, nós temos aproximadamente 38 neste momento, porque temos alguns que não foram remotorizados no passado, que são os clássicos e que estão na operação também da Carris Tour, que é uma operação turística, mas os remotorizados e que estão em operação são 38 neste momento na cidade. Quais os principais cuidados que vão ser tomados? Os cuidados que vão ser tomados relativamente aos elétricos, nós temos os planos de manutenção que estão a ser cumpridos e não temos tido, como lhe disse, nenhuma acidentalidade extraordinária com esses elétricos. Vamos continuar a acompanhar essa manutenção. A manutenção que vamos fazer agora, a inspeção que vamos fazer agora extraordinária, é nos dois outros ascensores, porque nós temos também o ascensor do Lavra e o ascensor da Bica. O ascensor da Bica é um funicular, os outros dois não são. E o funicular tem algumas exigências especiais de manutenção que os outros não têm. Mas nós temos, os planos estão todos definidos, são planos que estão definidos há anos. Só para terem uma ideia, o diretor desta área da Carris é uma pessoa com 45 ou 46 anos de casa, que começou como oficinal e depois mais tarde é que foi engenheiro. É diretor desta área há mais de 10 anos e temos muitos técnicos da Carris nesta área a trabalhar que têm 30, 40 anos de casa, que conhecem muito bem estes carros e conhecem muito bem a operação destes ascensores. E eles estão, evidentemente, perplexos com esta situação e por isso estamos, com todo o rigor, a tentar apurar o que é que se passou
porque se fosse algo muito evidente, com certeza que já teríamos apurado. Portanto, é de facto uma situação perfeitamente, enfim, eu diria, inimaginável, inusitada. Joana Duarte, do 24 Horas. Eu gostaria de lhe perguntar porque é que Carlos Moedas, sendo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é quem tutela a Carris, não está aqui também a prestar esclarecimentos. E ainda, como disse, foi aberto um inquérito. Em quanto tempo é que a Carris espera ter conclusões? O Sr. Presidente da Câmara já prestou declarações. Estas declarações são as declarações da empresa e são as declarações de natureza técnica, que são aquelas que nós podemos prestar, porque foi um acidente com a nossa empresa e com os nossos clientes. Como lhe disse, queremos que seja muito em breve. Nós temos que ter acesso também aos veículos. Como sabem, há outros inquéritos a decorrer. Neste momento, os veículos estão ao cuidado, neste caso, o veículo acidentado está ao cuidado da Polícia Judiciária, portanto, tem que nos ser depois facultado o veículo e, portanto, há aqui prazos que não conseguimos controlar totalmente. Mas nós o que pretendemos é que seja o mais breve possível, até porque temos que ver, face ao que se passou, quais são as medidas que temos que adotar na restante frota. Boa tarde, Carolina Piedade, da SIC. Perguntava-lhe se sabe se os funcionários da empresa de manutenção que fizeram a manutenção deste elevador estão devidamente certificados para fazer estas inspeções. E já agora pedia também que confirmasse o número de passageiros que estavam neste ascensor no momento do acidente. Obrigada. Estão credenciados e a empresa está credenciada. Aliás, isso é uma das razões porque há a externalização deste serviço. Isto é um serviço que não... Esta manutenção é uma manutenção core da Carris. Existem conhecimentos muito específicos e foi por isso que, no passado, anteriores conselhos tomaram esta decisão de externalizar esta manutenção precisamente para empresas que são, enfim, determinadas empresas, não são muitas que existem no mercado e que são especializadas neste tipo de manutenção e têm pessoas que estão especializadas e certificadas para este tipo de manutenção. E é por isso que são eles que asseguram esta manutenção. Inclusive, são eles que fornecem todas as peças e que, em alguns casos, fabricam as próprias peças, porque estes veículos são muito antigos e muitas vezes já não têm peças no mercado e as peças têm que ser fabricadas. Claro que isto é tudo fiscalizado por nós, mas tudo isso é uma obrigação do prestador, não é uma obrigação nossa. Tinha-me colocado mais uma questão, peço desculpa. Sim, era para confirmar o número de passageiros que estavam no ascensor. Nós estamos a apurar, mas temos a convicção do que já apurámos agora, porque nós não temos ainda... Estamos a tentar ver com o número total de mortos e feridos, qual era neste momento, qual era a lotação do veículo, porque nós só com as validações não chegámos lá porque nos dá um número mais baixo. Portanto, houve pessoas que provavelmente adquiriram tarifa de bordo no local e isso não fica nesses registros. Portanto, estamos a apurar. Mas, certamente, dos dados que temos, a lotação era inferior à lotação máxima do veículo. A lotação máxima do veículo é de 42 pessoas. 20 sentadas e 22 de pé, tenho a ideia que é assim. Tiago Imaginário, em direto para a RTP3, perguntava-lhe, na manhã deste acidente foi feita uma inspeção que durou cerca de meia hora, foi uma inspeção visual. Eu pergunto-lhe se essa inspeção permite avaliar o desgaste eventual de um cabo ou alguma falha que possa ter estado na origem deste acidente e pergunto-lhe, por exemplo, também em relação ao contrato, falou aqui do papel dos técnicos, se a Carris mantém confiança nesta empresa ou se vai avançar para a rescisão deste contrato ou para uma revisão. E pergunto ainda sobre o contrato, se em agosto era caro, se a Carris quis poupar e onde é que a Carris quis poupar? A Carris não quis poupar. A Carris tinha um contrato de 995 mil euros e lançou o concurso um contrato de 1,2 milhões de euros. Portanto, não havia nenhuma intenção de poupança. O que é? Nós temos regras que temos que aplicar na atualização dos preços base. Foi só isso. Não quisemos nada poupar. Relativamente à empresa, vamos ver os resultados do inquérito. Isso vai-nos também elucidar sobre o desempenho da empresa. Até agora não tínhamos qualquer queixa, nem nenhuma razão, senão já teríamos posto ao contrato para pôr em causa a confiança que tínhamos naturalmente neste prestador. Mas como é que a inspeção da manhã deu luz verde à operacionalidade do ascensor? Porque daquilo que foi detectado na inspeção, à luz da inspeção, não foi detectada nenhuma falha, porque se tivesse sido detectada uma falha não tinha havido operação. O veículo não tinha saído. Porque é que isso aconteceu? Cabe agora no inquérito apurar. Estas inspeções e este protocolo de manutenção é o mesmo de há muitos anos. A Carris opera, eu salvo erro, este elevador da Glória é de, peço desculpa, é de... Sim, o elevador da Glória é de 1914, tenho essa ideia. 1914. O elevador da Glória funciona ininterruptamente desde essa data. Com estes planos de manutenção.
e, portanto, nunca tivemos o problema e, portanto, não tínhamos nenhuma razão para pôr em causa a prestação que estava a ser efetuada. Okay. Aqui, Nuno Vinha, do Diário de Notícias. Boa tarde. Os ascensores da Carris estão cobertos pelo mesmo seguro de responsabilidade civil que os elétricos e os autocarros? Estão. Já reportámos à seguradora a fidelidade, e a fidelidade já está também a tomar conta do processo. Segundo, se o ascensor tem algum sistema de segurança de redundância que seja acionado automaticamente em caso de inconsciência do guarda-freios? Temos alguns sistemas de segurança, mas sobre essas questões técnicas eu poderia depois poderemos depois detalhar mais no futuro. Mas é que era importante saber quais é que são os sistemas de redundância e o que é que falhou para que... Há vários técnicos que dizem que é preciso ter falhado muita coisa e vários sistemas de redundância não terem funcionado para que um incidente deste género tivesse acontecido. Sim, essa é a lógica do sistema ferroviário, mas nesta ferrovia ligeira, especialmente com 100 anos, não é exatamente assim. De qualquer forma, nós vamos detalhar todas estas questões quando trouxermos as respostas ao inquérito e aí, de forma muito detalhada e precisa, vamos fundamentar aquelas que serão as conclusões deste relatório. O nosso foco agora muito grande é em ter essas respostas para dar. Muito boa tarde. Fernanda Teixeira, CNN Portugal e TVI. Disse há pouco, usou o termo de uma falha inusitada, dado que foram cumpridas todas as inspeções planeadas e portanto, o que eu lhe perguntava era, no caso, para já existe, segundo as notícias, existem vários alertas por parte do sindicato, segundo diz o sindicato, vários alertas, várias chamadas de atenção para problemas de manutenção, nomeadamente com os cabos. Segundo lugar, um cabo dificilmente rebenta de um dia para o outro. Há um desgaste que, se bem inspecionado, é possível detectar ao longo do tempo, numa rampa de tempo de aproximação com o acidente. Depois, se isso existiu ou não, esses alertas. Depois, a inspeção que foi feita aos cabos foi feita a nível subterrâneo ou foram os cabos elétricos? Que cabos é que foram inspecionados? Há quanto tempo não foi feita a inspeção aos cabos na caixa subterrânea? E outra coisa, desculpa, aqui eu sei que o inquérito decorre, mas de qualquer maneira já está a eliminar incidências de falhas. Admite a Carris que tenha havido alguma falha humana e não técnica? Outra coisa que eu gostava de lhe perguntar é que valor é que ficou acima dos 1,2 milhões de euros que era o teto estabelecido no concurso por parte da empresa? A proposta mais aproximada foi de quanto? São várias questões. Posso começar por responder. As inspeções que são feitas ao cabo são inspeções diárias e não é na caixa. O cabo vai correndo na roldanha e é feita a inspeção. Como lhe digo, isto são procedimentos que têm décadas e sempre funcionaram, felizmente, bem até à data de ontem. Portanto, relativamente a essa questão, sinceramente, não vejo que haja aí nenhuma anormalidade. Relativamente à questão que referi dos sindicatos, nós temos um diálogo permanente com a Comissão de Trabalhadores e com os sindicatos e discutimos todas as questões da Carris. Discutimos todas as matérias, inclusive as matérias da manutenção. Tivemos, inclusive, reuniões com a presença dos dois diretores de manutenção, de modo autocarro e de modo elétrico, em reuniões com a CT, em que discutimos vários temas. Eu não me recordo de se ter discutido qualquer tema relativamente aos ascensores, mas todas as matérias que são discutidas são imediatamente reportadas à manutenção e imediatamente resolvidas pela manutenção. Portanto, nunca houve uma crítica ao sistema em geral dos nossos ascensores, nem ao funcionamento dos nossos ascensores. No dia-a-dia surgem às vezes pequenas avarias, como surgem também nos autocarros e nos elétricos, e quando surgem essas pequenas avarias, há uma nota de avaria, onde o guarda-freio, neste caso, toma nota precisamente da avaria e imediatamente o veículo vai à reparação. Isto faz parte do dia-a-dia da operação de transporte público, rodoviário e de elétrico. E, portanto, é este o nosso procedimento habitual, não há veículos a circularem com problemas ou com avarias reportadas. Vamos prosseguir para a próxima pergunta. Vou passar a que esta senhora, Lizzie, pode, por favor.
Então diga, desculpe. Não foi propositado. Eu perguntei há quanto tempo não foi feita a inspeção a nível subterrâneo. A inspeção é feita diariamente. A inspeção... Mas a nível subterrâneo, a nível subterrâneo faz parte dos planos de manutenção. Eu não tenho aqui os planos de manutenção, não lhe posso dizer isso. Mas isso está tudo reportado e existem as fichas todas de trabalho e isso está tudo documentado. Podem ter acesso à documentação, que nós somos muito transparentes em toda esta matéria, não temos nada, obviamente, a esconder. Fernanda Teixeira, Com certeza. isso. Agora vamos prosseguir. Eu não tenho aqui, eu sei que foram acima do preço base e por isso foram eliminadas, mas não tenho aqui o valor preciso, mas também lhe posso depois pedir para ser enviado. Isto é do inquérito, não faz. Não. Fernanda Teixeira, vamos dar a oportunidade a todos os mais que aqui estão. Tenho a dizer que o nosso guarda-freio esteve aos comandos da viatura até ao último momento e foi encontrado aos comandos da viatura. Portanto, isso é algo que, como deve compreender, nos deixa a todos muito, muito sensibilizados e a todos os trabalhadores da Carris e a toda a família Carris, porque as pessoas aqui são pessoas muito dedicadas e muito profissionais e, por isso, sentem tremendamente o que se passou ontem. Boa tarde, Lizia, da RFI. Porque nunca o elétrico foi parado para uma manutenção geral? Eu vou fazer 3 perguntas. A outra é como que a Carris está atuando com a família do guarda-freio. E a última é, o senhor disse que abriram um inquérito interno com especialistas externos, também uma inspeção técnica com entidade externa. Por que a necessidade e quais são as empresas? Relativamente ao apoio ao nosso guarda-freio, tive a oportunidade de falar ainda ontem à noite com a mulher do nosso guarda-freio, tem 2 filhos menores e estamos a dar todo o apoio, quer o apoio psicológico, quer também, porque é muito importante também, o apoio material de que vão necessitar. Relativamente às inspeções, eu volto a dizer o que disse ontem. Há uma manutenção geral a manutenção geral é uma renovação quase total, em muitos aspectos, destes veículos, de 4 em 4 anos. E há depois uma manutenção intercalar a cada 2 anos. A manutenção, no caso do Elevador da Glória, a manutenção geral foi feita em 2022 e a intercalar em 24. No caso do Lavra foi há 2 anos e a Bica foi no ano passado, a manutenção geral. Portanto, isso, como é evidente, nós respeitamos religiosamente, nem de outra forma poderia ser. Eu vou pedir para agilizarmos esta parte, porque peço desculpa. Estamos já a entrar numa fase... Só a última questão que disse, peço... Nós estamos agora a fazer a contratação, já temos 2 propostas que hoje foram apresentadas, que estamos a avaliar, de 2 organismos que são muito credíveis nesta área da engenharia, nacionais, na área da engenharia, para efetuar exatamente esse trabalho. Dora Pires, Rádio TSF. Eu gostaria de perguntar se, nas suas palavras, foi um acidente absolutamente inusitado, se há alguma suspeita ou indício de sabotagem, e gostaria também de recordar as suas palavras quando diz que desde 1914 este equipamento funciona ininterruptamente e segundo os mesmos esquema de manutenção. A minha dúvida é, não sendo especialista, se isso não é estranho. E se não houve, entretanto, por parte da Proteção Civil, por parte dos sapadores, por parte de alguma entidade que possa estar preocupada com isto, algum alerta de que se calhar não é conveniente manter os procedimentos de 1914 em 2025? Eu expliquei-me mal. Ele funciona interruptamente com os vários planos de manutenção. Os planos de manutenção vão sofrendo alterações, até do ponto de vista tecnológico, como deve calcular. O que eu digo é que as rotinas de manutenção são as que estão definidas para este tipo de equipamentos, quer seja em Portugal, quer seja outros equipamentos da mesma natureza que estejam a operar. Isso foi discutido com os fabricantes da altura e vão sofrendo as atualizações que, naturalmente, têm que sofrer. Portanto, a nossa manutenção tem uma área de engenharia que está permanentemente a estudar inovações na área da manutenção. Senhores, vamos passar agora à próxima pergunta. Vamos mesmo ter que agilizar, até porque o Presidente vai ter que se deslocar daqui a bocadinho para uma reunião. Peço então, observador estava a pedir também, não sei, neste momento não é oportuno, vamos passar para a Antena 1, que está lá atrás.
que tinha pedido também para fazer uma questão e peço que, de facto, agilizem todo o processo. Vasco Maldonado Correia, Rádio Observador. Eu perguntava, em 2019 já tinha havido uma pequena anomalia, um pequeno descarrilamento. Perguntava, na altura foi sem gravidade, mas se foi investigado, se fez soar algum alerta e que conclusões é que se tiraram desse pequeno acidente? Eu julgo que foi em 18, mas eu, enfim, não estava cá nessa data, mas o inquérito foi feito e o inquérito tem sempre propostas também de melhoria, de alteração de processos e com certeza que isso foi tido em conta pela nossa área da manutenção e foi aplicado. Vamos para uma última questão aqui do meio, que peço que também se identifique, por favor, o nome e o órgão de comunicação social. Mário Rui, do LPP. Queria perceber se, tendo em conta como o veículo ficou, se ele é recuperável, ou seja, se o veículo vai conseguir, o elevador vai conseguir voltar a funcionar, e se já tem alguma previsão, alguma expectativa em relação a esse assunto. O veículo como está não é recuperável, mas nós vamos continuar a ter o elevador da Glória na cidade de Lisboa e, portanto, vamos ter um novo elevador e com ainda maior segurança e, portanto, atender a todos os aspectos, inclusive em que resultarem do inquérito, e vamos fazer um investimento para a cidade de Lisboa voltar a ter o seu elevador da Glória mais uma vez. Agora sim, vamos mesmo para a última questão e temos de dar como concluir esta conferência de imprensa, porque, como referiu, o Presidente vai ter que se deslocar. Queria perguntar ao nível da fiscalização camarária daquela que é a operação da empresa de manutenção da MAIN, ou seja, a empresa faz esta manutenção diária, mensal, semanal, etc., mas depois também há uma fiscalização camarária do que é este serviço da empresa MAIN. Não, vamos ver uma coisa. A fiscalização da prestação desta empresa é feita pela Carris. Como disse, há 2 técnicos da Carris que estão permanente, que acompanham essa fiscalização que é feita e, portanto, há uma equipa permanente, como eu disse, do prestador na Carris, que vai rodando entre o elevador e os 3 ascensores e que é acompanhada pelos nossos técnicos. A tutela não tem nenhuma intervenção nessa matéria. O que a tutela faz, evidentemente, é, quando dá aprovação do plano da empresa da Carris e do orçamento da Carris e depois das contas da Carris, discutir as diversas matérias referentes à operação da empresa e depois faz um acompanhamento também, através da DMM, de vários aspectos da nossa operação. Mas quem tem a responsabilidade e quem tem que gerir este contrato é a Carris. Agora sim, que é mesmo a última questão, até porque este meio, certo. Até porque o meio também não fez uma questão, mas vamos pedir mesmo para agilizar e é mesmo, de facto, a última questão. O Presidente não vai ter a oportunidade para falar mais nada. Boa tarde, Ana Sofia Vieira Pinto, para o canal Unifé TV. Pergunto-lhe, há pouco falamos do que os sindicatos afirmaram sobre as críticas de manutenção, que o Presidente acabou de negar que não foram feitas. Falou dos alertas de avarias que vão acontecendo e que são logo comunicados à empresa Carris. Pergunto-lhe se, dentro destes alertas, durante este ano de 2025, principalmente, houve algum tipo de alerta específico para este elevador da Glória ou para os cabos em si, nestes avisos internos que há por parte dos sindicatos. Obrigada. Não, e eu vou-lhe dizer mais uma vez. O diálogo permanente com os sindicatos é sobre todos os temas Carris, inclusive os temas da manutenção, e nós falamos sobre inúmeros aspectos, mas nunca houve uma discussão sobre o funcionamento em geral, o funcionamento dos ascensores. Essa matéria nunca foi por nós discutida. Eu não tenho conhecimento disso, não temos, e também não pode partir do pressuposto que o problema está no cabo. Isso agora no inquérito é que se vai apurar e não tem que partir desse pressuposto. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigada.